Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez o tema de hoje vai ser sobre Vibe Coding. Na verdade é um termo que eu conheci há poucos dias atrás, foi até no canal do Lucas Montano, que ele falou a respeito do Firebase, testou, né, para ver como que era, e era uma porcaria. Mas o foco aqui que eu fiquei pensando e me deu a razão, né, de trazer esse vídeo para vocês é a respeito de o quanto vocês se sentem ameaçados a respeito da IA. Porque o termo Vibe Coding, pelo que eu entendi, seria a técnica de você conseguir construir uma aplicação utilizando um agente de IA, ou seja, você monta o prompt e ele gera a aplicação para você. Não a aplicação como inteira, eu acredito, mas ele vai ajudar bastante a você criar uma solução sem precisar de um programador. E uma vez que um agente de IA atinja a um nível de permitir que alguém sem habilidade de programação seja capaz de construir algo, para você que está me assistindo, que tem interesse em aprender programação, talvez você possa se sentir um pouco ameaçado, achando que essas tecnologias vão te transformar num ser obsoleto, assim como eu também, como sou um programador. Ou seja, nós programadores vamos ficar ultrapassados por conta dessas ferramentas de IA. Então, é esse o assunto do vídeo que eu venho trazer para vocês dentro da minha ótica, dentro do que eu percebo, dentro do que eu acredito, ok? Não que seja a verdade absoluta, longe disso. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a forma como eu enxergo tudo isso. Até porque eu utilizo dessas ferramentas. Acho elas excelentes. Algumas sim, algumas não, mas tá mais positivo do que negativo, entende? Mas se eu for assumir que nós como programadores, e principalmente você que é um iniciante, quer aprender programação e fica aí pensando se vale a pena ou não, com medo de ser substituído por uma ferramenta de IA, eu acredito que essas ferramentas não estão colocando nem você que está começando a aprender e muito menos eu em risco. Até porque, assim, eu, na minha experiência, quando vou utilizar uma ferramenta de IA, já começa do seguinte princípio. Ela não sai construindo algo, eu pego o resultado e saio montando o código assim, como se fosse mágica. Primeiro ponto, que isso não existe. Toda resposta que a IA me fornece, dentro do que eu preciso que seja feita, eu tenho que avaliar, eu tenho que saber se está correto ou não. Às vezes eu olho a resposta e vejo que não está correta, ela fez uma merda. Entende? Então, assim, eu, como um programador, é como se eu fosse um mentor, uma pessoa que está entendendo o que a IA está passando para mim. Agora, se você usa a IA como alguém que não entende de nada, só querendo a solução mágica, dentro desse princípio, eu acho que as coisas não dariam certo, entendeu? Pelo menos para hoje, como as ferramentas de IA se encontram, ok? Eu acho que muitas das vezes você, que é um iniciante e que ouve por aí, é que as ferramentas vão tomar o seu lugar. Mas vão tomar o seu lugar como? De que maneira? O cenário ideal, né, que todos nós pensamos nossa, eu vou virar para IA, vou pedir uma tarefa. Qual é essa tarefa? Isso, gente, eu estou imaginando no cenário mais abrangente possível. Eu simplesmente vou descrever uma aplicação, a IA vai montar sozinha toda a aplicação para me entregar. E eu simplesmente já vou sair utilizando, ou vou colocar para vender, não sei, não importa. Agora vamos assumir que esse cenário existe. Alguém, literalmente, através da nossa linguagem natural, fala para uma máquina o tipo de software que ela precisa e a máquina entrega esse software dos sonhos. Vamos fingir que isso virou uma realidade. Eu acho, cara, que mesmo que esse cenário aconteça, mesmo assim, para que esse software ele funcione e seja tão perfeito quanto uma pessoa queira, tem a barreira da comunicação. Então você tem que ter, no mínimo, uma capacidade técnica de saber instruir a máquina de uma forma perfeita. E pessoas leigas que não têm conhecimento sobre programação, não entendem como é a construção de um software, você acredita que essas pessoas vão criar prompts altamente eficazes para construir softwares grandes, softwares realmente significativos? Eu acredito que não. Entende? Primeiro, a tecnologia de IA está longe de produzir software de forma impecável. Ela está como um assistente, uma muleta de um programador, onde eu preciso construir um pedaço, um trecho do meu projeto e ela consegue trazer para mim, eu avalio, vejo se está legal ou não, adiciono e assim eu vou avançando. Mas, de certa forma, ela não tem ainda a autonomia de conseguir fazer tudo sozinha, ok? Ela apenas ajuda. E mesmo que chegue num cenário em que ela faça tudo sozinha, mesmo assim há uma dependência de comunicação, entende? Se alguém comunica para um agente de IA de uma maneira totalmente errada, totalmente ridícula, sobre como um software deveria ser, o software vai ser uma merda, entende? Então tem que ter alguém especializado para isso. E as pessoas que estão na área de programação são pessoas altamente qualificadas para construírem prompts altamente adequados, que vai ser um sistema muito bom, entenda? Então, assim,
Dentro desse ponto de vista, eu não acho que os programadores vão ficar obsoletos. Muito pelo contrário, eles vão ser extremamente necessários para que as coisas funcionem, entende? Eu acredito que as coisas mais simples, mais bestas, mais idiotas possíveis, obviamente, um agente de IA pode construir assim, com instalar dos dedos. Nossa, monte uma landing page simples, óbvio, porra, isso ela vai conseguir construir. Agora, um sistema que existe interação de vários módulos, precisa comunicar às vezes com outros sistemas, as coisas se tornam mais complexas. E não tem como a IA sozinha resolver tudo isso. Vai precisar de um programador, entenda? Nem que ele precise dele na comunicação, que é o exemplo que eu estou focando aqui no vídeo, como para codificar alguma coisa. Eu acho que não acredito que a IA vai ser capaz de fazer tudo 100% sozinha, entenda? E mesmo se isso acontecesse, a gente encara nessa questão da comunicação, entenda? É o que eu estou pensando aqui. Não sei se vai ser isso, mas é a minha opinião a respeito desse assunto. Então, a princípio, eu acho que no cenário mais perfeito, mesmo assim, você não corre risco, entenda? Isso é um cenário perfeito. Até esse cenário chegar, cara, vamos passar muitos e muitos anos. Então, assim, se você é um iniciante em programação, na minha opinião, você não deve se sentir abalado nem ter medo das ferramentas de IA. Muito pelo contrário, pense nela como auxiliares. Porque, da mesma forma que uma ferramenta de IA hoje me auxilia na construção de software, ela também pode te auxiliar muito na construção do seu conhecimento para se tornar um programador. Entendeu? É uma ótima ferramenta para estudar, vale muito a pena a utilização dela. Então, assim, e ainda mais agora, nessa época, né, pelo menos nessa fase da IA, eu vejo que ela está mais como um auxiliar de altíssima qualidade para nos ajudar a construir software. Ou estudar também. Entenda? Ela não está na sua excelência para fazer tudo pronto para a gente. Não, longe disso. Mas ela ajuda bastante a construir, a nos ajudar a criar alguma coisa. E quando eu digo ajudar a criar alguma coisa, eu não estou dizendo que ela vai criar tudo, ou uma grande parte. Não. Imagine um software como ele é composto de centenas e centenas de pedaços pequenos. Um agente de IA ele vai ser muito bom a te ajudar a construir um desses pedaços pequenos. Entenda? É algo bem pequeno, bem isolado. Você isola aquela pequena parte, faz ela entender o contexto, explica para ela, ela consegue te ajudar. Talvez ela consiga até criar aquela pequena parte, mas essa pequena parte se comunica com várias outras partes. Quando você olha o sistema como um todo, você vai perceber que a IA sozinha ela não consegue dar conta disso. E nisso, o programador em si ele é muito importante para ser capaz de resolver isso. Então, essa é a forma como eu enxergo a relação das ferramentas de IA hoje em dia e o programador. E, mais uma vez, repetindo para você, que é um iniciante, que está correndo atrás, querendo estudar, querendo entrar em área de programação, na minha opinião, a inteligência artificial, na atual forma como as coisas estão, não te ameaça em nada, cara. Muito pelo contrário, ela está aí para te ajudar. Entenda? Então, se você tem medo disso, eu acho que você não precisa levar isso muito a sério. Continue estudando, continue seguindo atrás do seu sonho de se tornar um programador, que você não vai ser ameaçado por isso. Muito pelo contrário, utilize dessas ferramentas para te ajudar. Entenda? Então, pessoal, esse vídeo foi rápido, vou terminar aqui. A mensagem final que eu passo para você que é um iniciante, olhe para as ferramentas de inteligência artificial como um auxiliar, como algo que vai te ajudar e não te atrapalhar no sentido que vai tomar o seu lugar. Esqueça. Não, vai tomar o seu lugar, a não ser que você crie coisas muito simples e banais. Mas se você atinge um determinado nível de maturidade em programação, capaz de construir sistemas grandes, mais complexos, a IA ela vai te auxiliar, ela não vai te substituir criando isso, entenda? Então, pessoal, é isso que eu tenho a dizer por hoje. Eu agradeço por você ter assistido e até o próximo vídeo no meu canal. Muitíssimo obrigado, tá? Tchau, tchau.